Olá pessoal, que bom ter você aqui em mais um vídeo no meu canal. Eu sou a professora Tainara Lopes e hoje vamos falar sobre o processo da escuta. No final dos meus vídeos eu sempre apresento o meu material, o meu livro, né? Afinal também sou escritora. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um capítulo do meu livro, que fala um pouco sobre o ouvir, a questão da escuta. Já reparou que em muitas famílias, às vezes na sala de aula da igreja ou em algum departamento, toda vez que as pessoas querem ter um momento para o diálogo, começa uma briga? E as pessoas tendem a falar: ah, na minha casa não tem diálogo, na minha casa as pessoas não conversam, porque toda vez que há um momento para conversa, começa uma briga. Mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas estão sempre dispostas a dar a sua opinião, a dar o seu ponto de vista, mas não estão dispostas a escutar o que o outro tem a dizer. Quando eu escuto, eu saio do campo das minhas ideias e vou para o campo das ideias do próximo. Porque se eu for escutar aquilo que alguém tem a dizer com minha opinião formada, então eu não estou escutando, eu estou apenas ouvindo. Porque escutar é eu esquecer um pouquinho da minha opinião, do meu achismo, tentar compreender aquilo que o outro de fato está querendo dizer. E não é apenas eu ficar, tá. Eu estou apenas ouvindo. Então hoje eu quero fazer um convite para você, que nós venhamos escutar as crianças, aquilo que elas têm a dizer, mesmo que elas não falem de forma verbal, mas elas desenham e há várias formas de você conseguir ouvir, há várias formas de você conseguir escutar aquilo que uma criança tem a dizer. Com o passar dos anos, eu sempre nesse mundo, né, da educação cristã, nesse meio da educação cristã, eu já vi muitos casos e eu sempre utilizei do desenho para conseguir trabalhar um pouco com as crianças. Em alguns desenhos eu ficava triste quando eu falava sobre, ensinava um pouquinho sobre a família e falava assim: agora vamos fazer o desenho da família. Gente, uma vez uma criança desenhou toda a família e todo mundo com o celular na mão. Afinal, nós estamos tão conectados com os de longe e os de dentro da nossa casa, os que estão ali conosco, nós esquecemos dele, porque estamos preocupados em dar atenção a quem está longe e esquecemos de quem está perto. E aquela criança desenhou e falou: ah, meu pai é um folgado, só quer saber de ficar no celular. E a criança tinha apenas 5 aninhos. Então ela desenhou como de fato era a família dela e como a família dela se comportava. Na verdade, a família dela tinha um comportamento de não ter diálogo, era apenas o celular na mão, e isso estava muito nítido, e isso foi percebido por uma criança de apenas 5 anos de idade. Teve outro caso de um aluninho meu, ele ser muito bonzinho, muito bonitinho, e do nada o comportamento dele começou a ficar muito agressivo. Os desenhos dele, o lápis, ele começava a pegar com bastante força e ele fazia muita pressão nos desenhos. Eu comecei a reparar uma agressividade, e quando nós fomos fazer o desenho da nossa família, você via uma certa confusão naqueles desenhos, e como ele não verbaliza ainda da forma que a maioria das pessoas julgam entendível, fui conversando com ele, tentando compreender o que ele estava tentando transmitir naquele desenho. E naquele desenho ele estava mostrando o momento da briga em família, ou seja, como aquele ambiente, aquele lar se tornou um lar mais agressivo, onde começaram a ter muitos problemas familiares, aquela criança começou a mudar o comportamento dela também, e ela começou a expressar isso nos desenhos. Então a gente tem que parar para ouvir o que está acontecendo com nossas crianças. Às vezes você é a figura do pai, da mãe, do responsável, da liderança da igreja, então é muito importante isso. E não é porque você não é um psicólogo que você não pode dar atenção àquela criança. Uma coisa que me chateia muito, eu já tenho ouvido de alguns professores: ah, eu não sou psicólogo, eu sou professor, eu estou aqui para ensinar a matéria. Só que família e igreja, elas têm que andar de mão dadas. Elas têm que andar juntas. É um suporte, é um apoio que a família e a igreja, elas têm que estar unidas. É claro que a família não pode deixar o ensinamento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, apenas para as tias da escolinha. E é claro que a família, ela não pode ser totalmente omissa. Ela também tem que estar com essa parceria junto
com a igreja. E os professores, eles não podem tampar os olhos, eles também têm que ter essa parceria juntamente com a família. Então hoje eu quero convidar você a ouvir as suas crianças. Peça para que elas desenhem, peça para que elas ali, vocês tenham um momento de conversa, um momento da leitura. Escute, dê ouvidos, porque quando nós não escutamos aquilo que o outro tem a dizer, outra pessoa vai escutar e ela vai se sentir acolhida pelo outro, quando na verdade nós, nosso papel de responsável, nosso papel de figura adulta, o nosso papel de pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, queremos que essas crianças também tenham o seu pleno desenvolvimento. Também já vi uma vez uma criancinha toda retraidinha, toda, sabe, na dela, quando foi fazer os desenhos, a gente falando sobre o dia, falando sobre a noite. Vamos desenhar o dia, vamos desenhar a noite, e fazendo aqueles desenhos. O desenho da criança, ela estava com as mãos para cima, né, deitada numa cama, aquilo ali parecia um sinal de rendição, né? Estranho a criança se desenhar assim. Tinha um olho vermelho e um olho amarelo, cores que chamam bastante atenção. Tinha muito vermelho e amarelo naquele desenho. Depois eu reparei que ela tinha 3 perninhas, né? Uma das pessoas, e uma dessas perninhas bem fininha e até a boquinha dele. Então ali eu entendi o que tinha acontecido e eu creio que você também entendeu. E é um lar cristão. Então a gente tem que passar a ouvir as crianças conversar. Ter uma forma de ter diálogo, sim, sair do campo das nossas ideias, ouvir o campo da ideia do outro, porque quando eu escuto uma criança, eu não estou diminuindo a minha autoridade. Na verdade, quando eu escuto, eu vou ler um pedacinho aqui do trechinho para vocês, do meu livro. Escutar não diminui meu direito de autoridade, de me opor e ter uma ideia contrária. Eu escuto para melhor me colocar. Devemos estar prontos para ouvir. E a Bíblia diz, Tiago 1:19, portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É importante que a gente tenha tempo de diálogo, tempo para ouvir, fazer rodas de conversa, momentos onde eu escuto o que o outro tem a dizer e escutar em silêncio, escutar tentando compreender e não apenas ouvir por ouvir, porque quantos sinais podem estar acontecendo dentro da nossa casa e nós podemos ajudar aquela pessoa, só que por estarmos tão preocupados com tantas coisas, esquecendo do momento do diálogo, do momento da conversa, passa desapercebido. Ou a gente está lá dando a nossa aula e esquecemos de fazer a rodinha da conversa para poder ouvir aquela criança. Aquela criança, ela já tem uma bagagem com ela, aquela criança, ela já tem ideias também e ela quer também expressar as suas ideias. Então, que tal a gente propor uma roda de conversa, perguntar o que aquela criança já conhece sobre aquele determinado assunto, para que você possa entender. Tem outro trecho aqui no meu livro. Sendo que quando escutamos, aprendemos a falar com eles. Ou seja, quando você escuta, você aprende a falar com essa criança, você aprende a falar com o outro para entender de fato o que está acontecendo. Eu espero que você tenha entendido. Então, se você entendeu, compreendeu, curte, comenta, compartilha. E se você quer o meu material, te convido a clicar no link abaixo que você vai ser direcionado a possuir o meu material. É um livro fininho, mas vai ajudar você. Educação não formal. O desafio da educação cristã para pais e mestres. Compre!